Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Hoje a gente vai para mais um episódio da nossa playlist de indicadores fundamentalistas e a gente vai conversar aqui hoje sobre o lucro líquido, que é o segundo indicador que eu olho na hora de fazer a minha análise fundamentalista. E eu vou te mostrar aqui na tela do computador o que é o lucro líquido e como analisá-lo, mas logo depois de você deixar aquele like, se inscrever no canal e bora para a nossa vinheta. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it. Bom, galerinha, agora depois que você deixou o seu like, se inscreveu no canal, eu tô vendo aí que você se inscreveu no canal. E agora a gente vai de fato aqui para nossa tela do computador, onde a gente vai entender o que de fato é o lucro líquido. Logo que a gente põe o mouse aqui, ó, tô no site do fundamentei.com, a gente já vê que o lucro líquido é justamente a receita líquida menos descontos. E o que são todos esses descontos, né? A gente vai entender justamente pegando uma análisezinha aqui, ó. Quando a gente tem a receita de vendas, né? Eu comentei no último vídeo sobre o iPhone. A Apple vende o iPhone, esse iPhone, por exemplo, por R$8.000. Não quer dizer que a Apple de fato lucrou R$8.000. Por que ela de fato não lucrou R$8.000? Porque se a gente pega aqui, por exemplo, para olhar, ó, ela teve a receita de vendas, ou seja, ela vendeu o iPhone por R$8.000. Só que aí, poxa, ela vendeu às vezes 1.000 iPhones, 5.000 iPhones, 10.000 iPhones, não sei quantos mil iPhones ela vendeu. Talvez milhões de iPhones no ano. E aí alguns deles foram devolvidos, deu defeito, as pessoas pedem garantia, tem que trocar. Enfim, tiveram custos em cima dessa receita, que são justamente as devoluções, deduções, né? E os impostos que também são pagos em cima desse aparelho aqui. Aí a gente chegou justamente no nosso primeiro indicador que a gente analisou, que é a receita líquida, que é muito importante que ela esteja crescente. Porém, não é porque a Apple teve de receita, por exemplo, se a gente for pegar aqui, ó, não é porque a Apple teve em volume de receita de 294 bilhões de dólares que de fato ela lucrou isso. A gente tá vendo que ela lucrou bem menos aqui, ó, que é justamente o net income, né? Em inglês é o lucro líquido, que é a receita menos os descontos. A Apple vendeu 294 bilhões de dólares, só que ela lucrou de fato 63,9 bilhões de dólares, o que é um valor bem menor. E não é porque é bem menor que é um número ruim, a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Beleza, voltando aqui, ó, chegamos justamente na nossa receita líquida. Porém, não é porque a Apple vendeu este iPhone por R$8.000 que de fato ela colocou isso no bolso dela. Afinal, ela teve custo com produção de peças, com funcionários, com pesquisa e desenvolvimento, com aluguel de lojas, com transporte, uma cacetada de coisas. E aqui que vai entrar, ó, custo variável de produção, vai entrar despesas variáveis, como um aluguel, alguma coisa nesse sentido, gastos com pessoal, despesas operacionais com máquinas, afinal a Apple tem que comprar máquinas para produzir os aparelhos. Então entra uma cacetada de custo, depreciação, amortização, imposto, uma cacetada de coisa, e no final de tudo isso vai sobrar justamente pra gente o nosso resultado líquido. O resultado líquido é o que a gente chama de lucro líquido. E o lucro líquido é o que de fato sobrou de lucro no bolso da empresa, o que ela pode de fato gastar e não vai prejudicar ali as operações dela. Então, no caso, a Apple lucrou 63 bilhões, esse dinheiro ela pode simplesmente guardar em conta, né? Aqui no caso ela tem dinheiro em caixa, olha só, ela tem 76 bilhões em caixa. Esse é o dinheiro que ela pode usar para gastar com qualquer coisa. Normalmente as empresas gastam com investimentos. E por que é muito importante a gente analisar o lucro líquido? Porque o lucro líquido é o que de fato vai entregar valor para nós que somos acionistas dessa empresa. Não adianta de nada uma empresa vender muito se o lucro é baixo. O que de fato vai colocar dinheiro no nosso bolso como acionista, né? Quando você investe numa ação, você recebe os dividendos. E esses dividendos vêm justamente do lucro líquido. Se uma empresa não entrega lucro líquido, você não vai receber dividendos. Então é muito importante que a receita tenha um lucro líquido crescente. Como a gente viu na receita líquida, a gente espera que ela esteja estável ou crescente ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos. Já no lucro líquido é muito similar. A gente vai olhar como está esse crescimento de lucro nos últimos 5 anos também. E olha só, em 2015, 53 bilhões de lucro, 45 em 2016, 48 bilhões em 2017, 59 bilhões em 2018, 55 bilhões em 2019, em 2017 veio com 57 bilhões e agora no ano da pandemia veio com 63,9 bilhões. Então é incrível, né? Num ano onde a gente teve pandemia, a empresa conseguiu entregar mais lucro do que no ano anterior, inclusive vendendo bem mais do que no ano anterior, né? Então olha só que interessante, o lucro líquido está mostrando pra gente que a Apple consegue entregar resultados crescentes ao longo dos anos. E existe uma frase muito importante no mundo dos investimentos, que é justamente cotação acompanha lucro. O que quer dizer cotação acompanha lucro? Quando a gente vê a cotação de uma empresa flutuando na bolsa, no curto prazo não tem direção, mas quando a gente começa a olhar no longo prazo, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante. Olha isso aqui, ó.
A cotação no longo prazo, se a gente pegar aqui o net income e a cotação, né? O lucro líquido e a cotação. Quando a Apple entregava um lucro constante baixo aqui antigamente, ó, 1992, 1996, a cotação estava lá embaixo também, ó, 54 centavos, 46 centavos, 28 centavos. Quando a Apple começou a entregar um lucro relevante, olha o que acontece com a cotação. Ela vai acompanhando, ela vai acompanhando. E isso não acontece só com a Apple. Se a gente pegar boas empresas brasileiras também, como é o exemplo da VEG, se a gente pegar aqui, ó, lucro, cotação, olha que interessante, cotação acompanha lucro. Se a gente pega uma outra empresa, por exemplo, como Itube, né, Itaú Unibanco, vamos ver o que acontece também no longo prazo, ó, cotação, lucro. Olha que interessante. Não tem como uma empresa ficar entregando cotações absurdas de crescimento se é uma empresa que não entrega lucros crescentes. Conforme o lucro da empresa vai caindo, as pessoas vão percebendo que essa empresa não está sendo um bom investimento, elas começam a vender suas ações, o preço das ações vão cair. Então é muito importante a gente sempre olhar o histórico de crescimento de lucro das empresas, né? Por exemplo, aqui de Itaú Unibanco, ó, a gente vê os lucros 26 bi, 22 bi, 23, 25, 27, na pandemia deu ruim, né? Não quer dizer que é uma empresa ruim só porque deu ruim, como eu disse, existem exceções, né? O que a gente tem que olhar é ao longo dos anos, consolidadamente, né? Se a gente pega, por exemplo, uma VEG, para a gente olhar os nossos números aqui de lucro líquido, olha só que interessante, 1,1 bilhões, 1,1, 1,1, 1,3, 1,6, 2,3 num ano de pandemia em 2020. A empresa conseguiu entregar um lucro bem maior do que no ano anterior. E isso é muito importante, porque isso é o que põe dinheiro no bolso do sócio, no bolso do acionista. Inclusive, a gente vê aqui um dos outros indicadores que a gente vai conversar mais pra frente, mas o de proventos, né? O provento é justamente o que cai no bolso do acionista. Então a gente vê os proventos sempre aumentando ao longo dos anos. No ano de 2020 foi pago um total de 881 milhões de reais em dividendos pro acionista. Lógico que o quanto você vai receber vai depender do número de ações que você tem. Quanto mais ações você tem, mais você vai receber. O que você tem que entender é o seguinte: esses proventos eles vêm do lucro líquido, através de um indicador que a gente vai ver mais pra frente, que é o payout, que é quantos por cento do lucro vai ser distribuído ao acionista. Basicamente é você multiplicar o lucro pelo payout, que vai sair quanto em dividendos deu. Por exemplo, a VEG lucrou 2,4 bilhões ano passado, né? Se a gente multiplicar pelo payout, que é quantos por cento do lucro vai ser distribuído, é só multiplicar por 0,37, que vai dar muito próximo dos 881 milhões, do 888, porque eu arredondei aqui o número, né? Mas muito próximo, né? Então, justamente o que põe dinheiro no bolso do acionista, enfia isso na sua cabeça, o que vai pôr dinheiro no seu bolso como acionista é uma empresa que entrega lucros crescentes, tá bom? Então memoriza essa frase: cotação acompanha lucro. Analise os lucros históricos da empresa, veja se os lucros estão pelo menos estáveis ou crescentes ao longo dos últimos 5 anos. Beleza? Então fica isso aí pra gente. O lucro líquido é basicamente o que a empresa vendeu menos tudo que ela gastou para produzir aqueles produtos, e o que sobrar é dela, no caso pros donos. Quem são os donos? Somos nós. Não necessariamente a empresa vai te pagar todo o lucro que ela teve, como a gente viu aqui na VEG, o payout dela é cerca de 37%. Por que ela distribui só 37%? Porque ela tem que guardar lucro para ela mesma, para ficar dentro da empresa, para ela reinvestir em outras coisas e crescer mais ainda e futuramente entregar lucros maiores. Fechou? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que você tenha entendido agora o que é o lucro líquido e o quão importante ele é para você fazer a sua análise fundamentalista dos seus indicadores. Lembrando, esse indicador ele nunca deve ser analisado isoladamente. A gente tem que juntar alguns indicadores que a gente está vendo ao longo dessa playlist. Se você quer assistir a playlist inteira, tem o link aqui embaixo na descrição. Vou deixar também os cards aí para você assistir no final. Fechou? Bom, galera, então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, manda para aquele seu amigo que quer começar os investimentos em bolsa. E é isso, Lucas aqui. Aquele abraço, falou, falei, até e bora ficar milionário.